Oi, gente rica! Eu estou aqui porque eu prometi no meu último vídeo que traria para você a minha história, como eu fui para Israel, sem dinheiro pessoal nenhum. E hoje eu vou tirar algumas lições dessa história, porque na verdade histórias linkam pessoas e esse é o objetivo do meu canal. Se você já ouviu alguma vez a voz de Deus, se você já viveu experiências incríveis, se você recebeu assim uma informação de Deus que era muito estranha aos olhos humanos, escreve aqui embaixo, compartilha com a gente, divide isso comigo também, sabe por quê? Eu tô aqui me expondo e vou contar o meu testemunho para você. Isso é super importante. Eu não sei quem está aí do outro lado, mas Deus sabe de todas as coisas. E de repente você precisa ouvir a minha história e outras pessoas precisam ouvir a sua história também. Isso é tão legal, esse compartilhamento dessas ideias, dessas histórias que estão sempre linkando pessoas e as lições que nós tiramos de cada uma delas. Então, se você puder, escreve aqui embaixo. Combinado? Se você ainda não curtiu meu canal, curta. Sabe por quê? Porque isso ajuda a levar para outras pessoas. Assim como vai ser, de repente, muito bom para você receber esses insights, essas lições de vida, outras pessoas podem também receber isso, tá bom? Eu vou fazer diferente hoje. Em vez de eu primeiro contar a minha história e ao final tirar algumas lições de vida, eu separei já de cara 3 lições de vida para você. Se você quiser, depois das lições de vida, continuar o vídeo e ouvir a minha história até o final, eu acho que vai ser interessante, vai ser uma surpresa você acompanhar o que eu vivi durante todo o tempo através desse meu sonho. Eu ouvi a voz de Deus. Essa foi uma das 4 vezes que eu ouvi de forma audível. Não foi só através de sonho, nem através de anjos e jeans que Deus nos coloca no nosso caminho para que Ele fale para a gente. Não foi lendo a Bíblia, que a gente sempre ouve, sempre acompanha Deus através da Bíblia. Ele sempre fala com a gente, porque a palavra dele nunca volta vazia. Mas eu vi realmente a voz de Deus. Quem sabe em outras oportunidades eu conto para você as outras 3 vezes que eu também ouvi a voz de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Eu anotei aqui para você e eu vou ler para você as 3 lições de hoje. A primeira, pega um papel, pega um lápis ou uma caneta e anota aí porque vai ser muito legal. A primeira lição dessa minha história toda é: decida e não deixe ninguém neutralizar o seu sonho, mesmo com os melhores argumentos. Gente, sabe por que isso? Porque o problema é que eles apontam, assim, como impedimento para você, na verdade, é deles, não é seu. O medo é deles, não é seu. Então, não importa o que eles vão falar. Se você sonhou, se você acreditou, se você tem fé que foi Deus que falou com você, siga em frente. Não se preocupe com o que os outros vão falar. Se preocupe apenas com o que Deus vai achar de você, tá? Segunda lição, anota aí, vamos lá. As pessoas que duvidam que você ouviu a voz de Deus e tentam te fazer desistir é porque não acreditam nelas mesmas, sabia? E não conhecem verdadeiramente a Deus. O Senhor nos dá prova o tempo todo. Ele nos dá a honra. Gente, sabe o que é ter a honra de ser assim, caminho, de ser canal de bênção para outras pessoas? É isso que ele faz com a gente, desde que você se coloque disponível para ele. É como se Deus fosse a água e nós fôssemos a torneira. Abre a torneira e deixa fluir a água dele. É isso que importa. Entendeu? E Deus usa quem Ele quer, gente. Apesar de nós, quando nos colocamos disponíveis, Ele usa a gente. Agora, se a gente não se coloca disponível, Ele usa quem Ele quiser. Você lembra na história bíblica quando Deus usou um corvo para alimentar Elias? Lembra quando Ele usou Herodes para construir o segundo templo que Jesus entrou? Lembra, sabe, de tantas outras, quando Ele usou a mula para falar com aquele profeta Balaão? Então ele usa quem ele quer, gente, e se deixe usar. Sinta-se honrado por fazer parte do reino, por, sabe, poder levar as bênçãos dele para outras pessoas. Pensa nisso. Vamos lá. Terceira lição de hoje do meu testemunho: aprenda a discernir a voz de Deus na multidão. Como é que você vai discernir isso? Não importa se você está numa multidão, não importa se você está ouvindo fogos de artifício, não importa. Essa voz vai te trazer uma paz, vai te trazer uma tranquilidade, vai trazer uma segurança para você.
Gente, tem que ter fé realmente para fazer as coisas acontecerem. Tira aquela frase que está lá na Bíblia, em Hebreus 11, e faz acontecer realmente. O que está escrito lá? Você pega o livro, você pega o Facebook, você pega o Instagram, você pega todas as redes sociais, você sempre vê. Está escrito assim, ó. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que lindo, está escrito. Tira, extrai aquilo ali da Bíblia e faz acontecer. Para de me convidar para ir assistir culto de ação de graças, porque o milagre aconteceu e foi resolvido, você está agradecendo. Eu não vou. Me convide para um culto, sabe, de agradecimento antes do milagre acontecer. Aí sim você está mostrando que você tem fé. Gente, olha só, eu vou fazer um culto, eu vou fazer uma missa, eu vou fazer, sabe, um agradecimento, uma comemoração, porque eu vou receber esse milagre. Aí sim eu vou. Aí você está ativando a sua fé. Aí você está, sabe, construindo a ponte para você andar, para você atravessar. É isso aí. Então essas são as 3 dicas de hoje. Agora você está preparado para ouvir o meu testemunho? Eu vou começar. Então vamos lá. O meu testemunho começa no dia 31 de dezembro de 2010. Olha como o tempo passa. Uau! Simplesmente antes da virada do ano, para entrar o ano de 2011, eu ouvi a voz de Deus aqui no meu ouvido, bem suave, sussurrando ao meu ouvido. Eu vou te levar para Israel, para você ter mais intimidade comigo, diretamente na fonte. Aquilo ali bateu no meu coração. Uau, sabe? Eu fiquei assim, olhava para um lado, olhava para o outro, é comigo mesmo? E foi muito suave. Aí eu senti a certeza no meu coração. Nunca pela minha cabeça passou a ideia de eu ir para Israel. Nem sonhava com isso, gente. Eu já viajei muito, conheci a Europa toda, conheço os Estados Unidos, conheço vários lugares, conheço o Brasil. Mas ir para Israel não passava realmente na minha cabeça. Mas Deus me falou aquilo. E eu disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ir. E 2011 entrou como um ano assim muito difícil, apesar de eu tomar posse da profecia que seria o ano dos sonhos realizados. E eu falei, esse vai ser o meu ano. E eu estava trabalhando para outras pessoas. Na verdade, eu estava trabalhando para uma prefeitura, a Prefeitura de Búzios. Foi uma das poucas vezes que eu trabalhei na minha vida para outras pessoas. Eu sempre fui independente, sempre trabalhei para mim mesmo. E 2011 foi um ano assim mega difícil para mim, com um salário muito pequeno e eu não conseguia nem pagar as minhas dívidas. Imagina fazer uma viagem para Israel. Só que eu acreditei naquilo. E eu falei, bom, ok, vai entrar o ano e eu vou ver como é que Deus vai me levar para lá. Simplesmente eu conversei com o pastor e falei, pastor, aconteceu isso, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou assim comigo, ele virou para mim e falou assim, Varoa, se verdadeiramente Deus falou com você, se prepara, porque você vai para Israel e vai acontecer. Eu falei, eu tenho certeza disso, absoluta. Eu estou só comentando, confirmando, para quando acontecer, o senhor saber que ele falou comigo. Ele falou, então já é. E aí foi. Começou janeiro, meados de janeiro eu tomei uma decisão de subir o monte, para ter mais intimidade com o Senhor e decidi também ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu já vinha lendo a Bíblia, mas assim, partes, Novo Testamento, isso e aquilo, algumas coisas, mas nunca li linearmente de Gênesis a Apocalipse para ter uma visão geral e bem ampla de tudo. Por quê? Eu queria chegar em Israel e ter uma noção de todos os acontecimentos, para eu pontuar e me situar, andar literalmente sobre a Bíblia. Era isso que eu queria fazer. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Aí passei o mês todo e tirei como propósito, eu vou subir um monte todos os dias, chova ou faça sol. Eu vou estar lá. E subi um monte lindo que tem aqui em Búzios durante todos os 30 dias. No meu 30º dia, eu subi juntamente com 2 moças. E elas me contaram que elas começaram um propósito de subir um monte durante 30 dias. Eu falei, bom, então eu vou fazer mais 30 dias juntamente com elas. E ficamos os 30 dias. No 30º dia delas, que era o meu 60º dia, elas decidiram terminar. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou continuar. Vou continuar assim por mais 30, 60, 90, não importa, até o dia da minha viagem. E assim eu fiz. E aí passou janeiro, passou fevereiro, passou março, já estava no 3º mês. Eu falei, gente, nada acontece. O pastor sempre virava para mim, e aí, Cris, tá tudo certo para sua viagem? Eu falei,
tudo perfeito. Eu aprendi na minha vida que você não deve contar nada para dizer para ninguém, todos os seus problemas, para que não possa ajudar você, para que não vai resolver nada para você. E eu comentava com algumas pessoas sobre o meu sonho. As pessoas me olhavam meio assim, não falavam que não acreditavam não, sabe? Mas no fundo elas ficavam assim, será que é verdade mesmo? Vamos ver o que vai acontecer. Ninguém chegava pra mim e falava assim, uau, que legal, Cris, é isso aí, vai dar certo. Eu creio, tô junto com você. Absolutamente ninguém. E na igreja, sabe, rolaram assim alguns comentários tipo, nossa, ela é nova convertida, imagina, sabe? Deus vai falar com ela já tá chegando, já tá querendo sentar na janela, tipo assim. Mas deixa as coisas acontecerem. Quando chegou em abril, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Porque Deus vai fazer o impossível por minha conta. Aí eu fui olhar o meu passaporte. Meu passaporte ia vencer no ano que vem, no ano seguinte. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já vou renovar o meu passaporte de uma vez para não ter problema nenhum. E aí eu fui para Macaé, fui lá para a Polícia Federal, renovei o meu passaporte e falei, bom, agora eu preciso marcar as minhas férias, porque não depende de mim, depende da prefeitura. E aí eu fui solicitar que eles marcassem minhas férias para aquele ano de 2011. Quando foi? Isso em maio. Em junho, eu tive a notícia que eu ia tirar férias do dia 18 de setembro até o dia 17 de outubro. O que eu fiz? Entrei na internet, pesquisei a melhor passagem, a mais barata que eu pudesse pagar, porque eu tinha créditos, eu tinha pontos dos meus cartões de crédito. Então, na verdade, eu comprei a minha passagem com as minhas milhas. Isso é muito importante para você começar a pensar nisso. É tão legal você ter milhas que você pode viajar a qualquer momento para qualquer lugar, porque você acumulou milhas. Aí eu procurei e eu descobri que a Ibéria, na época, era mais em conta e eu poderia, junto com as minhas milhas, comprar minha passagem. Rio, Madrid, Tel Aviv, Madrid, Rio. O que eu fiz? Comprei a minha passagem com as minhas milhas exatamente para os meus 30 dias de viagem. Eu ia sair do Rio de Janeiro no dia 18 de setembro e eu ia retornar para o Rio de Janeiro no dia 17 de outubro. 30 dias. Uau! Eu já estava com a passagem comprada, já estava com o meu passaporte e já estava fazendo a minha mala para saber o que eu ia levar para lá. E começava a vislumbrar, me visualizar andando lá. Nem passou pela minha cabeça em alguma excursão, nada, absolutamente nada. Primeiro porque eu não tinha dinheiro e segundo porque quem foi que me convidou foi Deus. Ele seria o meu guia. E eu estaria lá em Israel, acompanhada dele o tempo todo. E aí comecei. Olha, junho, julho passou e nada, e Deus não falava mais nada, absolutamente nada comigo. Quando foi final de julho, eu falei, Senhor, eu já tô com passagem, eu já tô com o dia certinho, eu já tô com meu passaporte, eu já fiz o que eu podia, agora eu entrego, eu vou descansar no Senhor. Porque o pastor está sempre me perguntando, e aí, Cris, como é que estão as coisas? Eu tô sempre falando para ele, tá tudo perfeito, tudo encaminhado, vai acontecer, eu vou viajar em setembro, outubro, mas dinheiro não tem para alimentação, para transporte no local, eu não tenho como me hospedar, eu não tenho absolutamente nada, mas eu tô assim, com fé e confiando que tudo vai acontecer. Nada, nenhuma outra voz, absolutamente, sabe aquele silêncio total o ano inteiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 7 meses. Quando foi em agosto, meados de agosto, eu tive um sonho onde Deus falava para mim, olha, faz uma lista com 40 pessoas, 40 amigos, entra nas redes sociais e pede para eles ajuda, para eles te abençoarem para você viajar. Aquilo quando eu acordei, eu falei, Senhor, será que é verdade? Né? Bate a dúvida, mas você, manda para escanteio, manda a dúvida embora, porque é o Senhor que está falando sim com você, sabe? Tenha ideias assim absurdas, não se preocupe, faça acontecer, seja obediente. E aí eu falei, bom, eu vou fazer o que Deus falou. Fui para o Rio de Janeiro, passei o final de semana na casa da minha irmã, conversei com os meus pais, meu pai e minha mãe, meu pai estava vivo na época ainda, eles sempre me apoiaram em todas as minhas ideias, me abençoaram, vai dar tudo certo, minha filha, você está no seu coração, faça acontecer. E aí minha irmã arrasou comigo, vocês não têm noção, gente. Minha irmã virou para mim e falou assim, não acredito, Cris, você vai envergonhar a nossa família, você vai pedir dinheiro para viajar, que vergonha, não faça isso, minha irmã, pelo amor de Deus. Aí eu virei para ela, exatamente, pelo amor de Deus é que eu vou fazer isso. Foi Deus que me convidou, eu ouvi a voz dele. E é ele que está me falando isso. Quem sabe quantas pessoas ele não vai abençoar quando me abençoarem. Você tá doida? Que ideia de jirico, nada disso, não faça isso. Arrasou comigo.
Voltei para Búzios. Na segunda-feira fui trabalhar, aí reuni alguns colegas de trabalho e contei para eles o meu sonho, o que tinha acontecido. Uma menina do meu trabalho, que assim, sabe, ela é crente, ela vai à igreja, ela canta, ela foi assim, pior do que a minha irmã. Ela falou: o quê? Você vai pedir dinheiro? Não faça isso. Que vergonha! Se fosse uma situação de doença, até eu ia te ajudar a pedir dinheiro, mas para viajar, para lazer, para você ir para Israel, não faça isso. Deus não faria esse pedido para você pedir dinheiro para os outros, sabe? Ele teria outras maneiras. Eu ouvi tudo aquilo calada e falei, respirei, sigo em frente. Aí passou, eu comecei a fazer a minha lista, e eu continuando no monte, o pastor continuando a me perguntar, tá tudo bem? Tá tudo perfeito, pastor. No dia 31 de agosto, faltando 18 dias, né, para minha viagem, para eu embarcar, eu fiz a minha lista e coloquei um grupo no Facebook, 40 pessoas, e disse que Deus tinha me dado aquele sonho, que eu estaria viajando, que ia para Israel, e quem quisesse me abençoar, sabe, seria muito bem-vindo, estaria me ajudando, e seriam abençoados também. Coloquei à noite, nada, ninguém, muita gente visualizou, mas ninguém falou absolutamente nada. No dia seguinte de manhã começaram, um aqui falando, ai Cris, que legal, que bacana, eu vou te abençoar, eu vou chegar junto, pode contar comigo. Cada um falava uma coisa sempre de motivação, mas não via ninguém realmente chegar junto. E aí, de repente, um saiu do grupo. Pum, foi assim uma facada que eu levei. Eu falei, Senhor, dos 40 eu tenho 39 agora. Aí eu resolvi colocar o número da minha conta para ver o que realmente ia acontecer. Eu falei, olha gente, eu tô colocando o número da minha conta aqui, porque se vocês quiserem realmente me abençoar, vocês podem depositar na minha conta. E os dias iam passando, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 de setembro, e nada acontecia. Eu olhava o meu extrato bancário, não entrava dinheiro nenhum, muito pelo contrário. Eu estava assim, cheia de contas para pagar e sem saber o que fazer, porque não tinha absolutamente nenhum dinheiro para viajar. Mas a minha passagem estava marcada e eu ia viajar no dia 18 de setembro. Acontecesse o que fosse, eu estaria embarcando. E aí, quando foi, estavam faltando... uma semana depois, o que aconteceu? Saiu a segunda pessoa do grupo. A segunda facada que eu levo, gente. Falei, meu Deus... Agora são 38 pessoas. Tudo bem, não tem problema. E dentro desses 38 tinham assim casais, pessoas, né, marido, mulher, que era uma pessoa só que estaria. Tudo bem, vamos em frente. Faltando 10 dias, um casal de amigos me liga e fala assim, Cris, vem almoçar conosco aqui na pousada. A gente quer conversar com você. Eu falei, tudo bem, na hora do meu almoço eu tô aí. Aí fui. Cheguei lá, o meu amigo vira pra mim, olha nos meus olhos e fala assim, ó, Cris, você é muito ousada. Eu falei, sim, sou. Para a gente viver coisas incríveis, é preciso ousar, é preciso ter fé, é preciso se colocar disponível para Deus. É por isso que eu tô fazendo isso. E ele virou para mim e falou assim, exatamente por isso que eu vou te abençoar. Nós vamos chegar junto com você e você vai fazer a sua viagem. Aí ele fez um cheque, dobrou o cheque, me deu, eu agradeci a eles, agradeci a Deus e coloquei o cheque dentro da minha bolsa. Fiquei até com vergonha de abrir o cheque. Mas eu falei, essa é a minha primeira semente. Almoçamos, saí, voltei para o trabalho. Logicamente, no meio do caminho, eu abro o cheque. Quando eu olho o valor, eu falei, uau! Essa é a semente, vai transbordar agora. Deus abriu as portas, é o meu início, vai acontecer. Tudo perfeito. Gente, exatamente aconteceu. As pessoas começaram a me ligar. Cris, passa aqui. Eu já troquei o dinheiro, já tô com dólar para te dar. Já tô com euro para te dar. Eu tô com dinheiro, vem aqui. E aí eu comecei a ir na casa de um, na casa do outro, no comércio de um, na pousada do outro. Foi aquela loucura. E simplesmente todas as 38 pessoas tiveram a oportunidade de me abençoar. Nesse interim, meu irmão me liga. Cris, olha só, você vai ficar onde em Israel? Eu falei, não sei. Ele falou, olha, a minha cunhada que morava na Itália, ela é tradutora de um bispo lá da Igreja Católica, ela está em Israel. E eu contei para ela que você estaria indo, e ela disse que te recepciona com o maior carinho, sem problema nenhum. Ela vai te buscar no aeroporto, você fica os primeiros dias com ela lá em Haifa, e depois você se vira e vai para onde você quiser. Eu falei, ai, que benção, que maravilha, porque você chegar num país sem conhecer absolutamente ninguém, sem falar a língua e sem saber para onde você vai, né? Eu falei, ótimo, perfeito.
E aí eu continuei para um lado, para o outro, e aí chegaram duas moças na minha casa em dias distintos, me oferecendo, sabe, a contribuição delas, sem elas estarem na lista, sem elas saberem que eu tinha pedido aquilo, porque Deus me deu aquele sonho. Elas disseram: Cris, você está indo para Israel e eu quero semear na tua vida. Uma delas, gente, não tinha dinheiro nenhum. Ela era assim muito humilde mesmo, que eu fiquei assim envergonhada de receber. Eu falei: não precisa me dar esse dinheiro. Sabe aquela história daquela mulher que colocou aquela moeda que Jesus viu que era tudo que ela tinha? Então acho que era a reserva que ela tinha, até de repente, de comida para a semana, para os filhos dela, né? E ela falou: não, eu sinto no meu coração e eu quero que você leve essa carta para mim, coloque na fenda, sabe, do Muro das Lamentações, porque Deus vai fazer, sabe, o desejo do meu coração. Eu quero ter uma filha, eu tenho 2 filhos, eu estou tentando há muito tempo, eu sei que vai acontecer. Então eu estou semeando na tua vida. E eu assim, com aquele dor no coração, mas eu não podia cortar o sonho dela. Eu recebi aquela oferta de amor, de fé, sabe, levei comigo. Então foi assim, maravilhoso. E a outra pessoa também chegou para mim e falou assim: Cris, Deus tocou no meu coração de vir aqui te dar uma oferta para você. Eu sei que você está viajando e eu quero te dar. Então, dessas 38, dessas 2 que saíram, chegaram essas outras 2 para completar os 40 de Deus. Gente, é incrível quando Deus faz as coisas acontecerem e você confia e você, sabe, acredita, as coisas acontecem. Eu fui para Israel pela primeira vez como uma peregrina, sem conhecer absolutamente nada. Deus me levou a passear, sabe, sobre a Bíblia, literalmente. E eu voltei como escritora. E quando ele pensou em mim, é porque ele já estava pensando em você, sabe? É porque ele já estava vislumbrando que eu ia ser uma pessoa de coragem, de me expor, de chegar e de falar e de escrever o que eu vivi, para você me acompanhar diariamente, de postar as fotos. E depois disso eu já voltei 2 outras vezes e tenho um outro entendimento da palavra. E nós somos os profetas, né, do reino, nós precisamos falar. Então, se você ouviu a voz de Deus em algum momento na tua vida, faça acontecer, porque Deus quer te usar, quer ser canal para outras pessoas. Então, esse é o meu testemunho que eu entrego para você com todo o meu amor. Obrigada a você que ficou até aqui agora, que você ouviu. Receba, sabe, esses insights e faça acontecer na tua vida, porque o melhor de Deus ainda está por vir. E eu quero muito, muito que você tenha a oportunidade de ir para Israel. Eu fico muito feliz de saber de inúmeros amigos que já leram o meu primeiro livro, sabe, que ficaram assim inspirados e que foram para a terra que emana leite e mel e que voltaram assim me agradecendo. E muitos outros que ainda irão. E eu quero que você seja um desses. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau.